companheiros e companheiras de Ideal Espírita do Estado do Acre e Rondônia. Sejam bem-vindos a Porto Velho. Sejam bem-vindos à continuidade das atividades da segunda Semana Espírita de Porto Velho. Rogamos ao querido Mestre Jesus que nos ampare, iluminando nossos corações e nossas mentes, para que os seminário transcorra na mais perfeita paz, harmonia e fraternidade. A segunda Semana Espírita de Porto Velho, promovida e realizada pela Federação Espírita de Rondônia, tem como tema central mediunidade com Jesus e objetiva a difusão, orientação e compreensão da doutrina espírita entre os trabalhadores e simpatizantes do movimento espírita regional. Convidamos a irmã Eucleia Sten Valente, diretora executiva da FERA, para a leitura da mensagem e, após, o irmão Edivaldo Rodrigues Freitas, presidente do 4º Conselho Regional Espírita, para a prece inicial. Bom dia a todos. Então, a leitura inicial do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Cainhados, capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destacava-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina de Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao ciclo de todos os homens, ressurge no Espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redimido. Divino Mestre Jesus, nós vos agradecemos pela oportunidade de aqui nos reencontrarmos sob a proteção de Deus e rogamos que neste dia, durante este encontro, as luzes que se estabeleceram durante o dia de Pentecostes possa continuar estendida sobre esta atividade da Federação Espírita de Rondônia.
para que todos nós que aqui nos encontramos como os trabalhadores da sua seara, possamos sorver os ensinamentos trazidos pelos nossos irmãos palestrantes que aqui se fazem presentes, e nos envolva, Mestre Jesus, na sua luz, para que possamos continuar a espalhar o teu Evangelho nas casas onde estamos a militar pela sua misericórdia. Nos envolva a todos nós e seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Com muita alegria que, em nome da Federação Espírita de Rondônia, nós damos as boas-vindas a todos os senhores, todas as senhoras que aqui se encontram nesse momento, brilhantando o nosso seminário que tem início nesta hora. Em nome da Federação, damos por aberto os trabalhos. Muito obrigado. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é médico, atua nas áreas de neurociências, clínica médica, psiquiatria. Formado pela Universidade de São Paulo, é mestre em ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e pesquisador na área de medicina integrativa. Suas pesquisas reúnem conceitos de medicina, psicologia, biologia, saúde e espiritualidade. Desenvolve estudos sobre a glândula pineal, estabelecendo relações com atividades psíquicas e recepção de sinais do mundo espiritual. É diretor clínico do Pineal Mind, Instituto de Saúde, onde faz seus atendimentos e aplica as suas pesquisas. É médico responsável pela disciplina optativa Medicina e Espiritualidade para graduandos de Medicina da Faculdade de Medicina da USP. É idealizador e coordenador da Uniespírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito, que tem como proposta a difusão do conhecimento de saúde e espiritualidade, a capacitação de profissionais da área que possam olhar para o paciente e vê-lo como ele realmente é, não apenas corpo, mas também tudo espírito. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é estudioso e divulgador da doutrina espírita, aliado à medicina e espiritualidade. É com grande alegria que recebemos o nosso irmão Sérgio Felipe de Oliveira em Porto Velho, na segunda Semana Espírita. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela acolhida aqui em Rondônia. É a primeira vez que eu vim para estes lados e vim conversando com o Pedro também. Já começa a aparecer algumas nuances. Eu estava falando com o Pedro que vocês estão dentro da floresta amazônica, não é? Vocês imaginam a energia curativa que não tem aqui, né? Falei para Pedro, você tem que ter um hospital de terapias espirituais. Não é? Eu, por exemplo, se estivesse doente, eu vinha para esse hospital. Porque no meio da Amazônia, você imagina a energia de cura que não tem aqui, né? Então aí eu até encontrei um sentido mais, vamos dizer assim, mais forte para estudar com vocês a mediunidade e a fisiologia da mediunidade, porque envolve esse intercâmbio entre as forças espirituais e as forças terrenas. E esse intercâmbio ele adquire uma luminosidade intensa quando é utilizado para a assistência na saúde e a cura do sofrimento humano. Então, encontrei um sentido muito forte. Talvez exista uma destinação de vocês por abrigar trabalhos que agreguem essas forças, né, da natureza e da espiritualidade. O que vocês acham? Acho que estou falando alguma coisa que tem sentido? Não é? Então eu estou compromissado
se vocês gostarem dessa ideia, eu gostei. Posso colaborar com vocês. Não é? Eu estive em Florianópolis, eles têm um hospital de assistência espiritual, tem 60 médicos envolvidos e mais voluntários para o câncer. É um hospital todo voltado para o câncer. E o paciente ele fica internado, né, com assistência médica de cuidados paliativos, não é? Mas tem uma contínua assistência espiritual e vários modelos de pesquisa de integração com medicina e espiritualidade, muito interessante. São modelos que vão aparecendo, né? Então, eu vim falar para vocês sobre a fisiologia da mediunidade e a glândula pineal, né? Vocês já devem ter ouvido alguma coisa na internet, que eu tenho vários vídeos ali na internet sobre o assunto, não é? E, sabe, a glândula pineal é uma estrutura que a gente tem no meio da cabeça. E é importante a gente saber o que a gente tem dentro da cabeça, vocês concordam? Eu acho que foi uma primeira coisa que eu fiquei pensando, será que é importante a glândula pineal, não é? Aí eu pensei, bom, uma coisa que tem no meio da cabeça, primeiro que está no meio, não é? Ninguém escolhe uma coisa para ficar no meio que não seja uma coisa importante, não é? Põe na beirada, no meio, então deve ser importante, não é? Depois é no meio da minha cabeça, como é que, né? Imagina isso, né? No meio da sua cabeça tem uma estrutura. Outra coisa também que eu andei reparando assim é o seguinte: às vezes eu pego a estrada em São Paulo e a gente vai passar pelo pedágio, né? E tem um negócio que chama sem parar. Vocês têm aqui esse negócio? Não. Aqui já é sem parar direto. Lá não, lá é um sem parar parando. Você tem que pagar para continuar andando na estrada. Só que inventaram um negócio que é o seguinte, veja que interessante. Você chega a 30 metros da porteira com o seu carro. A porteira faz o seguinte, ela verifica se você é você mesmo. Se for você mesmo, ela vai até o banco, vê na sua conta se você pagou. Se você pagou, ele abre a porteira. Se não pagou, não abre. Uma coisa incrível isso. E faz isso em um segundo, menos que um segundo, meio segundo. Não é interessante? Como é que a porteira sabe, né? Você chega e ela já abre, ou não abre. Você vai ver que a conta não estava paga. Não é? Como é que a porteira sabe, identifica assim, pessoa por pessoa, carro por carro? Vocês têm ideia de como é que acontece isso? Pode falar. Hã? Radiofrequência. Só tem porteira ligada. Depois de fazer. Não, lá é uma porteira diferente. É radiofrequência, é isso mesmo. É por magnetismo. Entendeu? Magnetismo. Por exemplo, eu estou aqui em Rondônia, né? Os meus pacientes já me acharam. Rapidinho. Não é? Como é que sabe disso, né? Mas a porteira ela é por radiofrequência. Fiquei imaginando o seguinte, foi uma coisa que eu pensei, viu, Pedro? Se uma porteira reconhece por radiofrequência, não é? Imagina a gente, porque, eu não sei, você acha que a gente é mais que uma porteira? Às vezes não, tem gente que é porteira, né? Mas, se uma porteira reconhece pela radiofrequência, imagina o corpo humano, o cérebro. A radiofrequência é um fenômeno que acontece em tudo. Toda a comunicação celular, toda a intercomunicação psíquica, não é? Forma-se um território de radiofrequência. Então a pineal é um órgão sensível à radiofrequência. É o único órgão do corpo sensível à radiofrequência.
vamos dizer assim, é lógico, qualquer célula é sensível à radiofrequência, mas a glândula pineal faz com que um elemento de radiofrequência, uma onda magnética, seja transformada em química. E isso daí reflete-se no cérebro e reflete-se no organismo. Então nós temos mesmo uma antena no meio da cabeça. Essa daí é uma coisa verdadeira, tá? E já se sabe que essa antena, ela transforma a comunicação magnética em química. Bom, mas e daí, né? Qual é que é a importância disso? A importância disso é o seguinte: primeiro, todos os seres da natureza precisam de estar convivendo em harmonia ecológica, é ou não é? Então, precisa de haver um comando central que coordene todos os seres da natureza. Então, existem esses comandos centrais. Por exemplo, o Sol é um comando central. Então, cada animal e as plantas também, na sua correspondente anatomia, apresentam ou uma glândula pineal ou uma estrutura correspondente que vai captar a posição do Sol para coordenar o ritmo da biologia, do funcionamento orgânico. Então, os peixes também têm glândula pineal. As plantas, os insetos, etc., têm algo correspondente à glândula pineal, que capta a posição do Sol para coordenar os seus ritmos gerais de comportamento biológico e biocomportamento. Então, por exemplo, no nosso caso, o Sol, ele vai coordenar todo o ritmo chamado circadiano, são ritmos de 24 horas. Por exemplo, quando você acorda de manhã cedo, você tem um pico de cortisol, um hormônio. Como é que teu organismo sabe que é de manhã cedo? Sabe porque a pineal é capaz de captar a posição do Sol. Por exemplo, a criança cresce à noite. Como é que o organismo sabe que é de noite e que é a hora da hipófise produzir hormônio de crescimento? Porque a pineal é sensível à posição do Sol. Fui claro nisso? Pronto. Mesmo que você não prestou atenção nisso, isso acontece independente se você presta atenção ou não. Bom, outra coisa, uma gravidez. Uma gravidez tem um ano lunar, são 9 meses, não é? Como é que o organismo sabe que a gestação são 9 meses e se coordena precisamente? Porque a glândula pineal é capaz de captar a posição da Lua e todos os hormônios da reprodução, eles são coordenados no mesmo ritmo que a Lua. Então a ovulação regular vai ter um mês lunar e a gravidez vai ter um ano lunar. Ficou fácil? Ficou claro? Não é? Então existe uma coordenação da natureza. Só que a nossa natureza, ela vai muito além do Sol e da Lua. A natureza, ela se expande por outras dimensões do espaço. Hoje, a física já descreve que existem pelo menos 10 dimensões do espaço. E que a matéria do universo, na sua maior parte, 99%, está nas outras dimensões. E nós entendemos que essas dimensões do espaço, que a física vem descobrindo, são, na nossa forma de entender, as dimensões espirituais, para onde a vida se continua.
É difícil para você conceber que seja uma outra dimensão do espaço? É difícil, é meio complicado isso, né? Mas isso daí é uma questão só de ir acostumando com a ideia. Por exemplo, imagine que nós tivéssemos uma folha. Imagina você ter uma folha de papel, como você tem aí, e você desenha o João e a Maria. Você desenhou o João e a Maria. Aquele João e a Maria que vocês desenharam na folha, eles estão desenhados em duas dimensões. É ou não é? As dimensões da folha. Mas eu não disse para vocês que a pineal ela é capaz de captar emanação do Sol, da Lua, emanações astrofísicas? É ou não é? Ela é capaz então de captar emanações de outras dimensões do espaço astrofísico, inclusive daquela dimensão onde está a pessoa que deixou saudade. Estou sendo claro, gente? Então, como é que você chama essa capacidade de você captar uma vibração que venha de outra dimensão do espaço, por exemplo, a dimensão espiritual? Como é que você chama isso? Pronto, mediunidade. Então, a mediunidade é um fenômeno astrofísico. Para você conhecer a mediunidade, você precisa conhecer a astrofísica. Viu como é fácil? É fácil. Você quer ver uma coisa? Por que o céu é azul? Hã? Por causa do quê? Gás? Não, não é. Não é por isso. Por que o céu é azul? Por causa do quê? Mais ou menos. Não tem limite, mas explica melhor isso. Por que o céu é azul? Vocês nunca pararam um pouquinho para olhar para o céu para pensar? Não é. Eu vou dar um dia para vocês pensarem. Sai todo mundo da cidade olhando para o céu, ninguém está entendendo nada. O que esse pessoal está fazendo, né? Olha, gente, então não dá para a gente começar a aula se vocês não sabem por que o céu é azul. Então eu vou ter que começar do começo. Não é. Vamos dizer assim, dá para começar a raciocinar, mas não é. Então é o seguinte, então vamos começar do começo, porque não vai dar para dar aula assim, porque vocês sabem por que o céu é azul, não é? Então é o seguinte, existe na Bíblia uma frase que, se for traduzido do grego original, diz o seguinte: no início era o caos. Inclusive, Francisco, eu andei vendo, não achei nenhuma Bíblia que tivesse escrito no início era o caos. Sempre fala, no início era o vazio. Mas em grego é caos. Só que o vazio e caos são duas coisas diferentes. Né? Por quê? Porque o caos, caos não é vazio. Caos é uma série de sistemas, uma série de partículas misturadas, e que a mistura daquelas partículas é homogênea. Por exemplo, uma limonada que você põe o açúcar e mexe. Qualquer gota que você pegar é uma gota doce. Ficou claro isso? Então, o caos não é um vazio. O caos é uma quantidade de substâncias que fica homogênea. Que qualquer parte que você pegar, você tem a mesma... Não é? Como você põe o sal no arroz, você mistura e qualquer arroz que você pegar está com aquele sal. Então, isso é caos. Então, o caos não é exatamente o vazio. Então, quando você vai traduzir o caos do grego para o português, e você diz no início era o vazio, você não está traduzindo exatamente a mesma coisa, o mesmo conceito. A tradução para o vazio
vazio se deu porque a palavra caos é uma palavra que abre espaço para aspectos científicos, inclusive evolucionistas. Então, o pessoal que traduz a Bíblia assim, que tem um rigor mais criacionista, eles evitam a palavra caos. Então você não encontra essa tradução do grego feita dessa forma. Bom, o que acontece? No começo de tudo, era uma limonada, vamos dizer assim, constituída por partículas de matéria e antimatéria. Ponto. Então imagina que o espaço, no início, tinha partículas de matéria e antimatéria distribuídas para todo lado, e uma anula a outra. Então dá uma sensação, nada se forma, vamos dizer assim, porque uma anula a outra, nada se forma, mas não é um vazio, é um caos de partículas que se anulam. Como é que a gente sabe disso? É porque quando uma partícula de matéria se une com uma partícula de antimatéria, as duas somem e surgem raios gama. E o raio gama, quando ele surge bem quente mesmo. Como é que a gente sabe? Acontece o seguinte: depois de um certo tempo grande, o raio gama, que era muito quente, ele esfria, é ou não é? Então, se você for analisar a temperatura do raio gama mais frio que você encontrar nos laboratórios, é o raio gama da origem. Por isso que dá para saber a origem do universo. Porque dá para você calcular quanto tempo demora para resfriar o raio gama de uma temperatura alta para a temperatura mais baixa encontrada na natureza. Esses raios gama de temperatura baixa, que são da origem, do início do caos bíblico, nós, fazendo uma metáfora disso, nós respiramos. É o chamado hausto divino da criação. Então nós respiramos esses raios gama, não é? É até interessante porque Jesus Cristo, quando ele nos ensina a rezar a prece do Pai Nosso, primeiro ele chama a Deus de Pai, que é uma figuração. A mãe acolhe no braço, é o berço, é a deusa Gaia da mitologia, é o berço. O pai coloca o filho para andar no mundo, dando amparo para esse filho. Então a mãe é a representação mítica do acolhimento, e o pai do caminhe, ande, não é? Então são representações míticas. Então quando Jesus fala que Deus é o Pai, é porque ele coloca o indivíduo, quando diz assim, foi expulso do paraíso, vai caminhar com as suas próprias pernas, nos seus processos de tentativa e erro, não é? Então é uma imagem figurada, uma imagem mítica de alguma força que coloca você para caminhar com as suas próprias pernas. Mas Jesus ensina que não se chega ao Pai ou a esse Deus sem conjugarmos o pronome nosso. Então diz Pai Nosso, ou seja, sem que nós nos enxerguemos como irmãos uns dos outros. Irmãos são todas as pessoas, sobretudo aquelas que pensam diferente da gente, são irmãos nossos também. Então se nós não abraçarmos os nossos irmãos como sendo nossos também, nós não chegamos a Deus. Então por isso Pai Nosso, e ele diz que estás nos céus. Mas o céu do Cristo, veja, daquela colônia de pescadores que pouco se entendia de astronomia, o que era o céu? Qual é a preocupação do pescador quando ele vai para o mar? Sim, ele preocupa se vai chover ou não vai chover. É o tempo. Então ele olha para onde o pescador? Sim, mas no céu ele olha para o quê? Qual é o céu do pescador? O céu do pescador são as nuvens, não é? Se o céu está fechado, ele não vai, ele não sai. Então, quando diz que Deus está no céu, está por onde pairam as nuvens, significava, está no ar que você respira. Então, ao contrário da imagem de um céu como algo abstrato que nunca se alcança, o céu do Cristo é um céu que entra no teu pulmão, que você respira, que está próximo de você, e quanto mais ansioso você está, mais você inspira e expira, mais a presença de Deus está dentro do seu pulmão, dentro do seu tórax.
Então, esses raios gama, eles estão presentes no ar que respiramos, é chamado hausto divino da criação. No início, portanto, era o caos, partículas de matéria e antimatéria que geravam esses raios gama que são detectáveis pela ciência contemporânea. Muito bem, mas houve alguma força que quebrou a homogeneidade, quebrou a simetria do caos e fez com que essa força, fez com que partículas de matéria se isolassem e as de antimatéria fossem jogadas para outro canto. E essas partículas de matéria passaram a, sem a antimatéria, elas passaram a se agregar e se juntar. E pela lei de atração das massas, quanto mais partículas de matéria se junta, aumenta aquela força gravitacional, junta mais, e forma tanta energia que explode. É o Fiat Lux, o Big Bang. O movimento das estrelas, o movimento dos planetas, o universo que está em expansão, representam um movimento inercial dessa grande explosão do Fiat Lux bíblico, o chamado Big Bang da ciência, em que aquela grande explosão, esses estilhaços de matéria foram espirrados por todos os lados e continuam nesse movimento de inércia que veio dessa grande explosão. Ocorre o seguinte: quando um objeto está se distanciando, e esse distanciamento é observado nas proporções astronômicas, ele fica azul. Então, se o universo está em expansão, se ele está indo para o além, se tudo está se expandindo para o além, que cor que vai ficar o universo? Azul. E quando um objeto está se aproximando da gente, que cor que fica? Puxa para o vermelho e para o amarelo, igual o Sol. Porque o Sol está se aproximando do planeta Terra, a Terra está se aproximando do Sol. Então o que vem do Sol está vindo, não está indo para o além, está vindo para cá. Então é visto como vermelho, tendências do vermelho, alaranjado, amarelo. Não é? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar de um vórtice magnético que existe no topo da cabeça, que é chamado chakra coronário? Por que o chakra coronário tende ao azul? Porque ele diz respeito à nossa conexão com o além. Então, é o chakra que nos leva para o além, não é? Para lá, para se expandir. Então, que cor que ele vai ser visto pelo médium? Azul. E o chakra genésico, que é responsável por trazer alguém de lá para cá, que cor que vai ser? Puxado por laranja ou vermelho, não é? Não falei que precisa conhecer a astrofísica para conhecer a mediunidade? Pessoa que não conhece a astrofísica não conhece a mediunidade. Precisa estudar as estrelas para você se entender, para você se conhecer. Tudo que você estudar sobre as estrelas dá para você traduzir, para conhecer o organismo humano nos seus relacionamentos com a espiritualidade. Ficou fácil de entender agora? Bom, gente, a bem da verdade, uma vez uma repórter perguntou: mas doutor Sérgio, para que serve a mediunidade? Bom, a mediunidade ela serve, ou pergunta, né? Para que serve a mediunidade, né? É que eu não sei se a primeira etapa do raciocínio seria essa: para que serve? Eu remeteria a Ariano Suassuna, quando ele no seu personagem diz assim: só sei que foi assim. Eu vou dizer: só sei que é assim. Porque raciocine comigo. Quando você se
se emociona, o seu coração acelera. De onde vem a emoção? Vem da alma. Por que a emoção vem da alma e não vem do cérebro? Não vem do sistema límbico cerebral? Por um motivo muito simples. Um sistema, matematicamente falando, um sistema, ele é incapaz de ter autoconsciência. Houve um matemático que trabalhou com Albert Einstein, chamado Gödel, e o Gödel, Gödel provou matematicamente que um sistema não é capaz de ter autoconsciência. A consciência vem de fora do sistema. Isso quer dizer mais ou menos assim: casa de ferreiro, espeto de pau. Como que eu vou explicar melhor? Significa o seguinte: vamos supor que você imagine que o cérebro é um computador, e é mesmo. O cérebro é um computador. O cérebro é um hardware, é aquele motor do computador. Mas para o computador funcionar, não basta você ter o motor, você precisa ter o software, que é o programa, é ou não é? Então você vai instalar um programa no computador. Então aquele programa, ele foi feito por um programador. Significa o seguinte, que um computador jamais vai produzir o próprio programa. Precisa sempre que um programador coloque algo no computador. Ele não tem capaz de autoconsciência. Nunca vai ser possível um computador ter autoconsciência. Sempre a consciência é instalada no computador. Baseado nesse princípio de Gödel, nunca o cérebro vai ser capaz de ter autoconsciência. Sempre a consciência do corpo vem de fora do corpo, não nasce de dentro do corpo, por uma impossibilidade matemática absoluta. Então, o cérebro não produz o pensamento, o cérebro não produz as emoções, mas ele transduz. O que quer dizer? O espírito ou o metasistema, a alma, a psique, sente e pensa, e projeta esse sentimento, esse pensamento sobre o cérebro, que irá traduzir para a linguagem biológica. Fui claro nessa questão? Então, quando você pensa ou sente, o seu coração acelera. Por quê? Porque o seu corpo é sensível, o seu corpo é sensível ao espírito, o seu corpo é sensível à alma, às expressões da emoção, pensamento, a personalidade, que são atributos do espírito. Muito bem. Ao mesmo tempo, o seu corpo é sensível à matéria. Eu costumo dizer lá em São Paulo o seguinte, que eu estudo a glândula pineal, mas o meu espírito está ligado ao meu corpo pelo estômago. É incrível como se eu tomar um cafezinho, comer alguma coisa, eu não funciono bem. Porque se você não oferecer para o corpo condições materiais, ele não se sustenta. O corpo é sensível à matéria. E o corpo também é sensível ao espírito. Essa concepção pescou bem? Você pescou bem isso? Então, o corpo biológico nosso intermedia duas forças: a força do espírito e a força da matéria. O teu corpo é sensível à matéria e é sensível ao espírito. Então, o nosso corpo, por essência, é uma estrutura mediúnica que intermedia o mundo espiritual e o mundo material. Está claro isso? Então, a mediunidade, ela é própria da natureza do existir um organismo. A mediunidade, ela é biológica, ela é uma função de senso-percepção. Ela envolve a captação de uma informação que vem do espírito e as reações que isso tem no organismo. Então envolve a relação entre o espírito
e a matéria. E o nosso corpo, ele é o intermediário desse universo. Através do corpo você se relaciona com a biosfera, você se relaciona com o universo biológico, mas através do corpo você se relaciona com o espírito. Então, o corpo está no meio entre o espírito e a matéria. O nosso corpo é uma estrutura mediúnica de per si. O espírito está ligado ao corpo por forças magnéticas, por corpos magnéticos, átomo a átomo. Todo o seu corpo é receptáculo mediúnico, porque ele é por essência uma estrutura mediúnica. Mas e aí a pineal, que importância que tem nisso? Aí que nós chegamos num conceito importante. Deixa eu ver se eu vou conseguir encenar isso para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu preciso de algum objeto, uma prancheta. Tem uma prancheta, por favor. Pronto, muito obrigado. Então é o seguinte: eu consigo sustentar essa prancheta num ponto? Não consigo? Certo? Como é que chama esse ponto? Centro de gravidade. Não é? Centro de gravidade ou centro de massa é o ponto para onde convergem as linhas de tensão de força desta massa, certo? Então, na relação entre, obrigado, filha, na relação entre o espírito e a matéria, existe um campo magnético, e o ponto de convergência das linhas de tensão de força eletromagnética na relação entre o corpo e o espírito se dá na glândula pineal. Não sei se fui claro. É o ponto onde convergem as linhas de tensão de força. Quer dizer, o espírito está ligado à matéria, átomo a átomo, mas existe um ponto onde você tem a convergência dessas forças, é na glândula pineal. Por quê? Porque é possível você enxergar o coração com suas emanações elétricas. Por quê? Porque as células cardíacas se alimentam dessas substâncias que têm carga elétrica e formam uma corrente elétrica. É possível você fazer um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, uma eletroneuromiografia. E veja bem, além da corrente elétrica, que é possível você detectar nos exames médicos, você também capta a emanação magnética, porque toda vez que tem campo elétrico, tem campo magnético perpendicular. Tem corrente elétrica, tem corrente magnética. Por isso é possível você fazer uma ressonância nuclear magnética, que vai captar a emanação magnética do seu corpo e transformar em imagem, porque existe um campo eletromagnético que circula o seu corpo e a medicina é capaz de detectar isso. Só que há certas áreas do nosso organismo que apresentam uma concentração de nervos ou de neurônios, e estas áreas apresentam uma concentração muito grande de células com carga elétrica, e são chamados plexos. E nós temos esses plexos, por exemplo, abraçando o coração. Nós temos esses plexos abraçando o estômago, os órgãos genitais, abraçando a garganta. Nós temos no cérebro esses núcleos com maior carga elétrica. Então nós vamos ter o nosso corpo, que você pode palpar com os dedos, e você vai ter um corpo eletromagnético, e nesse corpo eletromagnético você vai ter terrenos de maior concentração eletromagnética, que são os chakras. Ficou fácil? A ciência já está quase chegando a ver os chakras pelo aparelho de ressonância nuclear magnética por supercondutividade quântica. A medicina está quase chegando a enxergar o chakra. Falta pouco, vamos dizer assim. Não é? Muito bem. Que chakras que você conhece? Coronário, frontal, laríngeo,
cardíaco, depois mais para baixo eu não vou apontando para não ficar deselegante. O estômago e por aí vai, certo? Podia explicar, né? Professor, não entendi. Não dá para explicar. Então, qual é o seguinte? Há uma diferença anatômica entre a área que está ligada ao chakra coronário e a área que está ligada aos outros chakras. Por quê? Porque é o seguinte, por exemplo, o chakra cardíaco está ligado ao plexo cardíaco. O plexo cardíaco é um conjunto de neurônios que irradia a eletricidade, irradia a eletromagnetismo. Então, o chakra cardíaco, ele, vamos dizer assim, ele recebe carga eletromagnética do coração. Porque a energia do chakra, a energia do plexo cardíaco, ela vem de lá do cérebro e chega no coração. E aí o chakra cardíaco, ele é receptor dessa energia magnética. O chakra gástrico, a mesma coisa. Porque estão ligados ao sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, ele tem fluxo de energia que vai do meio do cérebro para fora. Então o chakra cardíaco, ele está aqui e recebendo energia elétrica do coração. O único chakra que está ligado a um órgão sensorial que capta energia é o coronário, que está ligado à pineal. Quer ver uma coisa? Por exemplo, os seus olhos são captadores de energia luminosa, não são? Por quê? Porque é órgão sensorial, ele capta luz. Entendeu? Mas o seu coração pulsa e exala eletricidade, tanto que você pode detectar pelo eletrocardiograma, é ou não é? Você não vai fazer eletrocardiograma de olho. O olho ele não emite luz, ele capta luz. O coração irradia eletricidade. A pineal capta eletromagnetismo. Ela não irradia, ela capta. Porque é um órgão sensorial. Então o chakra que está ligado à pineal pode mandar energia para a pineal, que a pineal capta. Mas o chakra ligado ao coração não tem como mandar energia para o coração, porque o coração é emissor de energia. Estou sendo claro com isso? Então como é que acontece? Imagina que o microfone é o chakra do coração. O meu coração manda energia para o chakra cardíaco, o chakra cardíaco manda para o coronário devolve para o corpo pela pineal. O estômago manda energia para o chakra gástrico, o chakra gástrico vai mandar essa energia para o coronário e o coronário manda para a pineal volta para o corpo. Ficou fácil de entender isso, gente? Bom, e se meu coronário estiver fechado, o que vai acontecer? A pineal está fechada. O que vai acontecer? Vai acumular energia aqui, não vai? Vai começar a acumular energia no chakra cardíaco, começar a problema no coração. Como é que a gente faz para o chakra coronário estar mandando energia para a pineal está captando e voltando para o corpo para reciclar energia? Como é que faz? Gente, acontece um fenômeno no cérebro que é muito interessante. Quando você usa uma determinada área do cérebro, aquela área ela vai ter um aumento da circulação sanguínea, um aumento da atividade elétrica. Eu estou com o meu relógio em São Paulo, eu não quero. Então vai dar 10 horas, é 10 e meia, intervalo ou 10 horas? Tá. Então eu concluí o raciocínio dele por aí, a gente está no intervalo. Então veja bem, quando você imagina ou quando você sente alguma coisa, você vai aumentar a circulação do cérebro na área que você está usando. Por exemplo, se você está lembrando da sua casa, por exemplo, então a área da memória vai ativar a circulação.
e ativa aquela área do cérebro. Então, o que acontece? Somente se você suscitar um comportamento é que o cérebro vai aumentar a ligação e abrir aquele comportamento. Por exemplo, vamos supor, é que aqui em Rondônia não existe isso, mas lá em São Paulo é comum, por exemplo, a maledicência e a fofoca. Então, Só em Brasília tem. Então, o que acontece? A área da fofoca no cérebro e da maledicência fica com a circulação ativa. Quanto mais fofoca faz, mais chega a criar músculo. A pessoa depois até a língua fica bífida. Entendeu? Porque você vai ativar no seu cérebro a área que você usa. Tá certo? Daí a gente remete, por exemplo, à cruz do Cristo. Porque é interessante, o Cristo, apesar de ser carpinteiro, o único modo de carpintaria que o Cristo nos mostrou foi a cruz. E a cruz tem uma simbologia muito interessante, que é o seguinte: existe o madeiro horizontal, que representa os horizontes de nossos problemas. Mas esse madeiro horizontal está sustentado pelo madeiro vertical, que aponta para a luz, que é representação da solução. Então, todo problema que é uma cruz, ele se apresenta na sua forma horizontal, que é o problema em si, mas vem alicerçado pela solução. No entanto, se nós treinarmos a nossa mente somente para ver uma maneira horizontal, somente para nós enxergarmos o problema em si, nós vamos fortalecer a área cerebral que enxerga sempre somente um problema. Mas se nós treinarmos a nossa mente para enxergar naquela pessoa difícil, naquela situação difícil, naquela problemática difícil, se nós buscarmos enxergar os caminhos de Deus, porque nenhum problema vem para nos derrubar, um problema vem para fortalecer as fibras da alma. Deus é misericordioso e bom. Então, falou que eu posso até 10 e 15, mas eu vou procurar respeitar o horário o máximo que puder. Então, o que acontece? Se você fizer um treinamento de tentar enxergar uma coisa boa dentro daquilo que das coisas ruins, você vai ver que todo problema tem uma sustentação, um propósito. Aquela doença, aquela situação. Sabe que houve um analista que trabalhou com Freud, inclusive ele foi vítima do campo de concentração de Auschwitz, dos judeus, do Holocausto, que foi o Viktor Frankl. O Viktor Frankl vai dizer o seguinte, que a doença é um sofrimento sem sentido. Porque quando o sofrimento tem algum sentido, ele não é doença. Então, quando nós buscamos o sentido daquele sofrimento, nós encontramos um caminho de renovação da alma. E aquele sofrimento deixa de ser doença, deixa de ser problemática, passa a ser um caminho ou um reencaminhamento da minha forma de ser. Outro dia eu estava dando uma aula no hospital com os pacientes e eu disse para eles: hoje vocês vão sair curados. Ficaram alertas. E eu disse a eles: a doença acontece quando o seu sofrimento não tem sentido. E perguntei a eles: por que você está com essa doença? Por que você está sofrendo? Algum propósito a vida está te trazendo para alertar você? Doutor, é porque eu só trabalhava pelo dinheiro, pelas coisas, e não pensava em mim, em tudo que eu preciso de ter de autocuidado, de autotransformação. Esse é o propósito dessa doença que eu estou tendo. Doutor, eu estava afastado dos meus familiares, e quando
eu não pude mais trabalhar, eu não pude mais fazer. Eu senti o apoio dos meus filhos, da minha esposa, eu vi o valor que eu estava deixando de lado. E por aí vai, tantas coisas boas que estavam surgindo, que é um madeiro vertical que sustenta o problema. E passaram a enxergar que, na verdade, eles não estavam doentes. A vida estava dando sinais para que eles reencaminhassem a forma de ser e de sentir. Então vocês saíram curados. Porque se você enxergar o seu problema como um caminho de Deus para a sua transformação, você já está curado. Porque aquilo deixou de ser um problema, passou a ser uma estrada de luz para te levar à sua transformação. E assim também, a glândula pineal, ela se abre, porque ela é a força motriz de desenvolvimento do lobo frontal. O lobo frontal é a área mais da biologia, a área mais complexa da natureza. E diz respeito à expressão de comportamentos, é o nível de expressão de comportamentos mais nobres que um ser vivo pode alcançar, que é amar quem não te ama, amar um inimigo seu. Porque amar quem te ama, o teu cachorro faz isso também. Mas amar quem não te ama, isso o teu cachorro não faz. Isso é delegado à espécie humana. E o lobo frontal, ele vai se desenvolver na medida em que a humanidade exercitar o perdão e o amor incondicional, independente da fé religiosa, da linha de pensamento, de quem fez o bem ou o mal. O amor incondicional abre a pineal, o chakra coronário, deixa fluir as energias e o indivíduo adquire o estado de saúde. Amar quem não te ama. O perdão abre o coronário, abre a pineal, estimula o lobo frontal, a destinação humana. Porque se a humanidade não aprender a amar incondicionalmente, nós teremos uma retração do lobo frontal, porque a pineal fecha sem o amor. O coronário não passa energia, não alimenta o desenvolvimento do cérebro e as expressões das potencialidades que estão destinadas ao ser humano. E nós vamos fundar uma nova espécie, o Homo sapiens falidos, na medida em que nós estamos destinados a construir, pelo ato de amor incondicional, pelo perdão, por aceitarmos as diversidades culturais, as diversidades religiosas, as diversidades de gênero humano, respeitando a todos com amor. Nós vamos amplificar as expressões do lobo frontal e fundar uma nova espécie, Homo sapiens amabilis, que é a destinação humana. Quando nós cultivamos o sentimento do amor, nós abrimos o coronário e ocorre fluência de toda a energia do corpo, de volta para o corpo, porém restaurada pelo hausto divino da criação, pela luz divina. Meus irmãos e minhas irmãs, eu acho que glândula pineal deve ser importante, porque ela é a viva lembrança do dedo de Deus. Diz a Bíblia, Deus é amor. Esse dedo é um toque de amor. É como João e Maria que adentraram a floresta, mas deixaram umas migalhas de pão para que pudessem depois saber o caminho de volta. Nós, que saímos do colo divino, fomos expulsos do paraíso, saímos da deusa Gaia, do colo de Deus, de toda a simbologia do acolhimento. Vai caminhar com as suas pernas. Eu te amparo, mas você precisa viver as experiências dos seus erros e acertos e conquistar a sua evolução. Vai subir a escada de Jacó, mas não esquece nenhum degrau, porque cada degrau da escada de Jacó que nos leva a Deus é uma pessoa, e não podemos esquecer ninguém, porque esquecer alguém é deixar vazio um degrau da escada que te leva a Deus, e nós não alcançamos a Deus. Vai, caminha com as tuas pernas, na tentativa e erro, leva contigo como Paulo disse, mas olho para o que tenho diante de mim, porque quando mergulhamos de
de cabeça num projeto de luz. Levamos também as nossas sombras, exigindo de cada um de nós o perdão recíproco, porque todos nós vamos decepcionar as pessoas e as pessoas vão nos decepcionar. Somos pessoas que carregamos os processos da tentativa e erro, exigindo perdão uns dos outros, para sustentarmos uma unidade de trabalho no amor. Esse é o dedo de Deus no meio do teu cérebro, no meio do nosso cérebro. É importante estudarmos e refletirmos sobre essas condições. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês estão convencidos de que esse assunto é importante, depois do intervalo iniciamos a aula. Um forte abraço.